Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o choque, que é uma situação que acontece demais nas emergências e tem uma alta taxa de mortalidade. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema, beleza? Então, vamos lá. Bom, o que a gente vai ver nessa aula? A gente vai ver um pouco da definição, a fisiopatologia, vamos ver algumas das classificações que existem para o choque, vamos falar um pouco de como é que se dá esse diagnóstico, vamos pincelar um pouquinho sobre o tratamento e vamos fazer umas considerações finais a respeito do tema, beleza? Então, vamos lá. Bom, o choque nada mais é do que um estado de má perfusão tecidual. Então, o coração ou o sistema cardiovascular como um todo, ele não está conseguindo mandar sangue para todos os órgãos do nosso corpo. Então, se não consegue chegar sangue, não chega oxigênio, não chega nutrientes, acaba ocorrendo uma disfunção celular e, posteriormente, se a causa do choque não for revertida ou se o choque em si não for revertido, acaba causando morte celular. Então, para quem gosta de uma definição assim mais bem elaborada, o livro de emergências clínicas da USP, ele diz que o choque é uma síndrome caracterizada pela incapacidade do sistema circulatório de fornecer oxigênio aos tecidos, o que pode levar à disfunção multissistêmica e à morte. Bom, ninguém viu, vocês repararam que ninguém viu na definição escrito hipotensão. Então, uma coisa muito importante que a gente precisa saber é que choque é diferente de hipotensão. O paciente pode estar em choque e não está hipotenso, como a gente vai ver que diz respeito a algumas fases do choque, e o paciente pode estar em hipotensão e não estar em choque. Por exemplo, o paciente pode estar usando algum remédio que baixa a pressão dele, ou então que a pressão dele normalmente já é um pouquinho mais baixa e ele está em determinada hipotensão, mas não confere o choque. A gente vai ver quais são os sinais e sintomas que a gente vai poder analisar para saber se o paciente está ou não em choque. Bom, para a gente saber entender a fisiopatologia do choque, a gente precisa lembrar de alguns conceitos da fisiologia cardiovascular. O primeiro conceito importante que eu quero falar aqui é sobre o transporte de oxigênio. Então, o transporte de oxigênio nada mais é do que o conteúdo arterial de oxigênio versus o débito cardíaco. Então, ele depende dessas duas variáveis. Esse conteúdo arterial de oxigênio tem essa fórmula enorme aqui, mas o que eu quero dela são só essas duas variáveis, que é a hemoglobina e a saturação de oxigênio. Então, a gente percebe que esse conteúdo arterial de oxigênio depende diretamente da hemoglobina e da saturação de oxigênio. Então, a gente vai ver que, a partir dessas variáveis, quando há alterações nessas variáveis, por exemplo, a gente pode cursar com choque. E vão ser nessas variáveis também que a gente vai agir na tentativa de reverter esse choque. Outra variável que tem aqui para determinar o conteúdo arterial de oxigênio é o débito cardíaco. E a gente vê aqui que ele depende diretamente do volume sistólico e da frequência cardíaca. E de que depende esse volume sistólico? Vamos lembrar lá da fisiologia. O volume sistólico é o volume que é ejetado do ventrículo durante a sístole ventricular. Então, ele depende da pré-carga, que é aquele volume de sangue que chega no ventrículo, no átrio direito, no ventrículo direito. Ele depende da contratilidade, então se o coração está contraindo de maneira adequada, ele vai levar o sangue de maneira adequada para os sistemas. E da pós-carga, que é, digamos, a obstrução, digamos assim, a passagem de sangue pelo ventrículo esquerdo. Então, a força que se opõe à ejeção do ventrículo esquerdo, digamos assim. E ele está diretamente relacionado com a questão da resistência vascular sistêmica, né? Então, qualquer alteração que ocorra nessas variáveis que eu acabei de falar, vai acabar ocorrendo o choque. Então, se a pré-carga estiver ruim, tiver pouco volume, a gente vai ter um tipo de choque. Se a contratilidade não estiver efetiva, a gente vai ter um outro tipo de choque. E, às vezes, a pós-carga também está muito aumentada e você acaba também tendo um outro tipo de choque que a gente vai ver lá na frente quais são. E aqui só para a gente lembrar que uma outra variável que é importante, como a gente sempre fala em hipotensão, quando fala do choque, lembrar que a pressão arterial depende do débito cardíaco e da resistência vascular sistêmica ou resistência vascular periférica. Pronto. Então, vamos ver agora como é que ocorre a fisiopatologia do choque. Então, qualquer alteração na pressão arterial média ou no metabolismo do oxigênio vão gerar respostas compensatórias do próprio organismo para tentar manter a nossa pressão arterial. Então, essas respostas compensatórias vão ser aumento da contratilidade do miocárdio, se esse miocárdio estiver legal, e aumento da frequência cardíaca para tentar manter a pressão arterial, se o débito cardíaco estiver baixo. Vai ocorrer vasoconstricção arterial e venosa. A vasoconstricção arterial é para você tentar
aumentar após carga, e aí você tem um aumento do retorno venoso quando você também tem uma vasoconstricção venosa. Ele vai começar a redistribuir a volemia, preservando órgãos nobres, como o coração, o sistema nervoso central. Vai aumentar a reabsorção de sódio e água, com ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona e liberação do hormônio ADH, o vasopressina. Vai aumentar a oferta de oxigênio e de substratos, principalmente no local onde está havendo a disfunção, né? A má perfusão. E isso tudo é para tentar restaurar a perfusão e equilibrar o consumo de oxigênio. Só que quando a base do choque, digamos assim, a doença base do choque, ela não é revertida, isso vai se perpetuar e vai acabar culminando em morte celular. E aí, quando você não tem uma perfusão adequada, quando você não tem oxigênio chegando de forma adequada, a gente vai deixar de fazer respiração aeróbica e vai passar a fazer respiração anaeróbica, que você vai ter um quantitativo de energia, no caso de ATP, muito menor do que a respiração aeróbica, e você ainda vai ter um agravante que vai ser a produção de ácido lático. Então, você vai ter uma acidose metabólica associada com aumento de ácido lático. Isso vai ser importante também para a gente ver parâmetros de prognóstico para o paciente chocado. Então, o que acontece? Essa perfusão inadequada vai gerar uma oferta inadequada de oxigênio, que vai gerar a ação dos mecanismos compensatórios que vão tentar reverter esse estado, e vai ocorrer o metabolismo anaeróbico, disfunção celular e, posteriormente, morte, que é o que a gente quer tentar evitar. Então, vamos agora para as classificações do choque. A primeira classificação que eu vou falar para vocês é com relação ao estado fisiológico. Então, o choque pode ser compensado e ele pode ser descompensado. No choque compensado, significa que você vai ter os sinais e sintomas clássicos do choque, só que você ainda não vai ter a hipotensão instalada. Então, os mecanismos compensatórios para manter a pressão arterial estão sendo efetivos. Então, você pode ter algumas alterações, como alteração do nível de consciência, o paciente vai estar ansioso, o paciente pode estar inquieto, confuso. Você vai ter ataque cardíaco, que também é um sinal precoce para a tentativa de manter a pressão arterial. No choque compensado, ele está conseguindo isso. A gente vai ter essa ativação dos mecanismos compensatórios, que vai deixar essa pressão arterial normal. Então, choque com pressão arterial normal, a gente classifica como compensado. Já o choque descompensado, a gente vai ter os sinais clássicos de choque, só que agora os mecanismos compensatórios não vão estar mais conseguindo manter essa pressão arterial normal. Agora você cursa com hipotensão, somente no choque descompensado. E aí a gente vai ter alteração do nível de consciência, vai ter um pulso que vai ser fino e que vai ser rápido por conta da taquicardia, a pele que vai ser fria e pegajosa, porque está tendo sangue, não está tendo produção de energia, então você não vai produzir calor. Então, essa pele vai ficar fria, vai ficar pegajosa porque começa a ter sudorese, que a atividade simpática acaba sendo aumentada. Então, você vai ter essa sudorese, ataque cardíaco, como eu falei, o paciente vai cursar com oligúria, porque está retendo sódio e água para poder tentar manter a pressão, e vai ter essa acidose metabólica por conta da respiração anaeróbica. A outra classificação do choque é quanto ao débito cardíaco. Então, o choque pode ser hipodinâmico ou frio e pode ser hiperdinâmico ou quente. No choque hipodinâmico, frio, vai ser caracterizado por um débito cardíaco baixo. E aí, o que vai acontecer com a resistência vascular periférica? Para tentar manter essa pressão, ela vai aumentar. Então, hipodinâmico é débito cardíaco baixo e resistência vascular sistêmica alta. Então, o que a gente vai ter nesse choque? A pele fria, pálida, o pulso fino, o enchimento capilar vai ser lento, menor que 2 segundos. E os exemplos que a gente tem para esse tipo de choque frio são o choque hipovolêmico, o cardiogênico e o séptico. Sendo que o séptico, a gente vai ver depois, que ele é o clássico do choque distributivo, que é um choque do tipo quente. Mas, nas fases avançadas do choque séptico, ele acaba evoluindo para um choque hipodinâmico. O choque hiperdinâmico, ou quente, vai ser caracterizado por um débito cardíaco alto e por uma resistência vascular periférica baixa. Então, o que vai acontecer? A pele vai estar quente, porque está tendo bastante sangue chegando na periferia, vai ficar avermelhada por conta da quantidade de sangue que chega, e vai ter uma perfusão periférica que não vai estar lenta, menor que 2 segundos. Então, aí a gente pode diferenciar esses dois tipos de choque. E aí, os exemplos que a gente tem são o choque anafilático e o choque séptico, que vão cair na classificação de choque distributivo, que a gente vai ver daqui a pouco. E aí vem a classificação do choque quanto à etiologia. Então, podemos ter o choque do tipo hipovolêmico, distributivo, cardiogênico e obstrutivo. Então, vamos lá ver cada um deles. Bom, o choque hipovolêmico, como o próprio nome já diz, ele ocorre por uma perda acentuada do volume.
Então, você vai ter uma redução na pré-carga desse ventrículo esquerdo, desse ventrículo direito. Então, como você tem uma perda do volume, você acaba tendo um baixo débito cardíaco, porque lembra que o débito depende do volume sistólico. Então, você vai acabar tendo baixo débito cardíaco. Vão começar a ação de mecanismos compensatórios, como ocorre em todo o choque. Então, vai ter aumento da frequência cardíaca para tentar manter a pressão e vai ter aumento da resistência vascular periférica para poder jogar esse sangue para as áreas mais nobres. E aí a gente vai ter os sinais clássicos do choque hipovolêmico, que é a taquicardia. Eu vou sempre bater nessa tecla. Taquicardia e alteração do nível de consciência, paciente que está ansioso, paciente que está inquieto, são sinais precoces do choque e a gente tem que estar atento para poder fazer um diagnóstico imediato. Então vai estar com taquicardia, pele fria e pegajosa, pulso fino e rápido, enchimento capilar menor que 2 segundos, alteração do nível de consciência que eu já falei, vai ter uma redução da pressão venosa jugular, porque se está relacionado à perda de volume, vai ter pouco sangue para poder fazer essa pressão aqui na via jugular. E vai estar relacionado à hipotensão quando o choque está descompensado. Então aqui para a gente lembrar, vamos lembrar do PPPH, pele fria, pulso fino, má perfusão, que vai ter o enchimento capilar lento, e H de hemorragia, que é uma das causas de acontecer o choque séptico, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a gente tem o choque do tipo hipovolêmico hemorrágico e o não hemorrágico. O hemorrágico pode ser traumático, que é o mais comum de acontecer, né, no trauma, quando ocorre perda significativa de sangue. Aí no trauma a gente tem que lembrar que pode ter a hemorragia interna e a hemorragia externa, e a gente tem que avaliar com muita cautela para poder não passar sangramento ao escuro. E o não traumático, que vai decorrer de perdas, como se diz? Vão decorrer de perdas que não foram devido ao trauma. Por exemplo, o paciente que tem coagulopatias acaba perdendo sangue, mas não é por causa traumática. E temos o choque não hemorrágico, que principalmente por desidratação. Idoso que faz vômito, que faz diarreia, acaba cursando com desidratação por conta disso. Não só idoso, criança e adulto jovem também, a depender da quantidade de líquido eliminado. Então pode cursar com choque do tipo não hemorrágico. E aí a gente tem as classes do choque hemorrágico, que essa tabela se encontra em qualquer livro de ATLS. Essa tabela não foi do ATLS, mas no ATLS tem uma tabela igual a essa. E que aqui eu trouxe para a gente ver que aqui no choque classe 2, a pressão está normal, mesmo com a perda de sangue significativa. 1,5 litro de sangue o paciente perdeu, mas a pressão ainda está normal. Então a gente tem que ficar atento aos parâmetros que ocorrem antes da pressão baixar, né? Então, você vê aqui que ele já está com a diurese diminuída, o paciente está ansioso ou letárgico e já tem aumento da frequência cardíaca. E aí, no choque da classe 1, por exemplo, você vê que está praticamente tudo normal. A única coisa que o paciente apresenta é o estado neurológico e está ansioso. Então, a gente tem que ficar muito atento às alterações do nível de consciência para poder dar um diagnóstico mais precoce. E aí, quando você já tem uma perda de sangue significativa, o choque já está mais evoluído a partir da classe 3, e a partir da classe 3, no caso 3 e 4, você acaba cursando com hipotensão, que vai ser um choque já descompensado. Bom, e o choque distributivo, né? No choque distributivo, o volume está legal, a pré-carga está ok. Mas ocorre uma redução severa da resistência vascular periférica. Então, nesse tipo de choque, para a gente entender melhor, é como se fosse o seguinte: aumenta o continente, mas não aumenta o conteúdo. O conteúdo está normal e o continente está muito aumentado. Então, você não tem pressão suficiente para mandar esse sangue para os lugares que ele deveria estar. Então, ocorre uma redistribuição sanguínea que vai para áreas que não são nobres, no caso, pele, vai para músculo, e as áreas nobres vão ficar com deficiência por conta dessa extrema vasodilatação. Esse é o tipo de choque que a gente chama de quente, que vai ter o alto débito cardíaco, e é o protótipo do choque séptico, que é a forma clássica de apresentação do choque distributivo, no início, que depois ele pode evoluir fazendo um choque frio. O choque anafilático, que também ocorre uma extrema vasodilatação, e o choque neurogênico, que ocorre principalmente em trauma, né, por conta da perda do tônus simpático. Esse choque ocorre muito quando há a lesão raquimedular, principalmente trauma alto, porque lembra que o sistema simpático está comandado pelos segmentos tóraco-lombais. Então, se você tem uma lesão alta na coluna, você acaba cursando com essa perda do tônus simpático, que é uma situação extremamente grave. E, como eu já disse, ele é um tipo de choque quente. No choque obstrutivo, o volume está legal também. A pré-carga está adequada. A função cardíaca também está normal.
O problema é que ocorre uma obstrução mecânica ao fluxo sanguíneo. Então, alguma coisa está impedindo de o coração bater normalmente. Então, ocorre redução do débito cardíaco e a hipoperfusão tecidual. Então, quais são as causas? O tamponamento cardíaco, quando você tem uma quantidade excessiva de líquido no saco pericárdico, e isso acaba confinando o coração, e aí o coração não consegue bater adequadamente. A gente vai ter alguns sinais característicos do tamponamento cardíaco, né? Como abafamento de bulhas, estase jugular e hipotensão, que vai ser a tríade de Beck, mas isso aí é para um outro assunto. O pneumotórax hipertensivo, que é a entrada de ar na cavidade pleural, e aí você vai ter o colapsamento do pulmão e vai acabar empurrando o mediastino e vai acabar comprimindo o coração, que também vai causar, não impedir que o coração tenha um enchimento ventricular adequado e vai impedir que tenha uma contração adequada também. E o último exemplo é a embolia pulmonar, que vai promover uma obstrução ao fluxo do ventrículo direito, né, que vai mandar a circulação pulmonar. O fluxo do ventrículo direito, a sístole ventricular direita não vai estar sendo adequada. Isso também vai permitir com que haja uma pressão retrógrada e o enchimento capilar, o enchimento ventricular também vai ficar deficiente. Então a gente vai acabar tendo uma situação de obstrução à sístole ventricular. E a última classificação é o choque cardiogênico, que aí ocorre falha na bomba cardíaca, né? Então vai ter um baixo débito cardíaco e um aumento da resistência vascular periférica para tentar compensar isso aí. Isso pode acontecer devido à restrição do enchimento ventricular. Um exemplo que a gente traz aqui é a endomiocardiofibose, que é uma situação em que ocorre fibrose dos ápices ventriculares e aí isso impede o devido enchimento cardíaco e a devida devido ao enchimento sistólico, diastólico, e aí, consequentemente, não há uma contração efetiva. Pode ocorrer distúrbios dos ritmos cardíacos, as arritmias, bradiarritmias, taquiarritmias, pode ser por disfunção valvar, principalmente estenose de válvula aórtica, que acaba fazendo uma pós-carga muito grande para o coração e ele não consegue ter um volume sistólico adequado. Cardiomiopatias, ICC descompensada, infarto agudo do miocárdio, são outras afecções que acometem e também a gente não pode deixar de lembrar das lesões cardíacas traumáticas. O diagnóstico como é que vai ser, né? O diagnóstico do choque é um diagnóstico que ele é essencialmente clínico. A gente vai prestar atenção na história do paciente para poder tentar distinguir qual é o tipo de choque. E vai prestar atenção principalmente nos sinais e nos sintomas de perfusão inadequada. Então, vamos lembrar quais são eles. A alteração do nível de consciência, paciente ansioso, paciente inquieto, paciente letárgico ou comatoso, que já em fases mais avançadas. Ataque cardíaco, que também é um sinal precoce. O pulso fino e rápido, a pele fria e pegajosa, o paciente que vai estar oligúrico. O prolongamento do tempo de enchimento capilar maior que 2 segundos. A hipotensão, que fases mais tardias. E o livedo reticular, que é uma pele, digamos que o pessoal chama de pele marmórea, né? Que é uma situação onde ocorre por hipoperfusão tecidual. E aí a gente pode ver esse sinal aí no paciente. E os sinais do choque quente, né? Que a gente vai ter, ao invés de ter a pele mais ruborizada, a gente vai ter uma pele mais pálida, vai ter a pele quente e, enfim, os sintomas que eu já falei. E aí a gente precisa de exame complementar para diagnosticar o choque? Não precisa. Mas a gente vai acabar lançando mão desses exames para confirmar o diagnóstico e para ver a possível causa desse choque. Então a gente vai pedir um hemograma para ver a hemoglobina desse paciente, como é que tá o leucograma, para saber se não tem um choque séptico aí. Então a gente tem que ver isso direitinho. Ver eletrólitos, função renal, porque acaba tendo disfunção renal no choque. A gente vai ver a função hepática desse paciente, a gasometria arterial para ver a acidose, como está sendo essa acidose dele, acidose metabólica, né, que a gente sabe que vai ter. O nível de lactato, que provavelmente vai estar alto. Alguns exames de coagulação e enzimas cardíacas, porque a gente tem que descartar eventos como infarto agudo do miocárdio. E a gente vai pedir raio-x de tórax, ECG, que é mandatório para todos os pacientes. E os exames específicos quando a gente suspeitar da causa desse choque. E aí, qual vai ser a nossa abordagem inicial? O paciente chegou, a gente vai fazer aquele ABCD normal da emergência e a gente vai mover esse paciente, fazer monitorização, vai fazer uma oximetria para saber a saturação e vai fazer a venóclise, né, que são acessos venosos periféricos, calibrosos, né?
Então, na monitorização, a gente vai ver, a gente tem que colocação de um cardioscópio, que vai ser tipo um ECG de 12 derivações que vai aparecer no monitor, para a gente estar monitorando essa função cardíaca dele. Oximetria de pulso, que é o mais fácil para a gente ver a saturação, e a gente vai botar uma pressão arterial contínua nesse paciente. E a sondagem vesical para ver a questão do débito urinário. E aí eu coloquei aqui o catéter arterial, que é para fazer uma PAM invasiva, e o Swan-Ganz, que a gente só vai colocar em paciente que está internado, que não dá tempo de fazer isso numa sala de emergência, né? E o Swan-Ganz aqui, esse asterisco, porque ele não é mais tão usado assim. Ele é mais usado para quando você tem dúvida da causa do choque. Então, são as indicações onde acaba usando. O oxigênio suplementar, a gente vai dar para o paciente que precisa, que tem a saturação baixa, abaixo de 94%, a gente vai dar o oxigênio suplementar. Em alguns casos, vai precisar de intubação orotraqueal, né? Que vão ser casos onde o paciente está inconsciente, com Glasgow menor ou igual a 8, o paciente está chocado e inconsciente, não consegue manter essa via aérea dele pérvia, então a gente vai ter que entrar com a intubação endotraqueal, que vão ser as indicações absolutas de intubação. E as outras vai ser caso a caso que o profissional médico vai ter que avaliar. E os acessos venosos periféricos para poder realizar infusão de drogas. Aqui é o catéter Swan-Ganz, que entra no acesso venoso central, e vai para a circulação pulmonar para medir vários parâmetros hemodinâmicos. E o tratamento, né? O tratamento vai se basear na restauração e na manutenção da perfusão, que é isso que a gente quer. E para isso a gente vai fazer ressuscitação com fluido, vai utilizar droga vasoativa e vai fazer o suporte ventilatório adequado. A ressuscitação com fluido pode ser feita com soro fisiológico e com Ringer lactato, são as duas soluções mais usadas, né? Soluções que são cristalóides. E droga vasopressora, principalmente a noradrenalina. E aí a gente tem que lembrar que noradrenalina tem que ser infundida no acesso venoso central. Mas a gente não vai retardar a utilização da droga vasoativa se você ainda não tem um acesso venoso central. Pode infundir a noradrenalina pelo acesso calibroso, periférico, mas a gente sabe que isso não vai poder estar ocorrendo por muito tempo. Então tem que procurar logo o acesso venoso central nesse paciente para poder estar infundindo a droga vasoativa. E o suporte ventilatório, como eu falei, que pode ser um suporte mais invasivo ou não invasivo. E aí a gente vai tentar identificar e tratar a causa base. Então, se for um tamponamento cardíaco, vamos fazer uma pericardiocentese. Se for um pneumotórax hipertensivo, vamos fazer uma punção torácica de alívio e depois drenagem. Se for sepse, entrar imediatamente com antibiótico. Se for as arritmias, taquiarritmia, vamos entrar com a cardioversão. Se for uma bradiarritmia, a gente implanta um marca-passo para manter esse ritmo. Se for um choque com síndrome coronariana aguda, mandar para a hemodinâmica para tentar fazer uma revascularização miocárdica desse paciente. E se for hemorragia, a gente vai conter o foco de sangramento, né? Se for hemorragia interna, vai ter que ser sala de cirurgia. Se for hemorragia externa, a gente faz com contenção direta. E lembrar dos 4 lugares que mais sangram, né? Tórax, abdômen, pelve e ossos longos, que aí principalmente o fêmur. E aí, a gente lembra de novo do primeiro slide para poder como é que a gente vai guiar o nosso tratamento. Então, se a hemoglobina está baixa, a gente vai dar sangue para esse paciente. E isso só ocorre em caso de choque hemorrágico, quando a hemoglobina está abaixo de 7, que é o que as referências trouxeram, né? Que você só transfunde para o paciente choque hemorrágico com hemoglobina menor que 7. As outras, hemoglobina acima de 7, é meio controverso fazer a realização da transfusão sanguínea. E aí, se a pré-carga está baixa, você dá volume. Se a contratilidade tá ruim, a gente vai dar drogas inotrópicas, e aí principalmente a dobutamina, mas pode-se usar também a dopamina. E se a pós-carga, que está muito fácil, digamos assim, está tendo muita vasodilatação periférica, a gente vai usar os vasopressores para tentar fazer essa vasoconstricção. E aí a gente tem que sempre reavaliar o paciente. Deu volume, vai reavaliar para saber se os parâmetros de melhora estão acontecendo. O que são esses parâmetros? Taquicardia está melhorando, o débito urinário está ficando legal, o nível de consciência está voltando ao normal, a pele não está mais tão fria, pegajosa, o tempo de enchimento capilar já está menor que 2 segundos, a gente vai avaliar esses parâmetros e lembrar que volume a gente dá praticamente em todos os choques, mas temos que tomar cuidado com o choque cardiogênico, principalmente se o paciente tiver congestão. Se o paciente tiver congestão, não vai dar volume. E tem que sempre estar atento a essa questão de reavaliação, porque se a gente der volume, a gente vai estar tendo que
fazer, por exemplo, o exame físico desse paciente à ausculta pulmonar. Dá volume, a ausculta tá legal. Pode infundir mais um pouquinho. A ausculta tá legal. Se começar a ter sinais de congestão, aí a gente tem que parar com o volume, porque a gente não quer que esse paciente fique congesto, né? Então, sempre reavaliar o paciente. Toda ação que a gente fizer para tentar melhorar esse paciente, a gente tem que ficar sempre reavaliando para saber se está funcionando ou não. E aí, se não estiver funcionando, a gente vai ter que entrar com outras medidas. Então, pessoal, para terminar, eu queria deixar para vocês algumas mensagens. Choque não é hipotensão, acho que a gente já entendeu isso. Quando o paciente já está em hipotensão, é porque já está em uma fase bem avançada, o choque já está descompensado. A gente vai ficar atento aos mecanismos compensatórios para poder identificar os sinais precoces, alteração do nível de consciência, paciente ansioso, inquieto e taquicardia, que são os principais que aparecem logo. Identificação precoce e intervenção imediata são essenciais para um bom desfecho, né, desse paciente. E lembrar que o choque tem uma alta mortalidade independente da causa. Então, a identificação precoce e a intervenção imediata vão ser importantíssimos para essa redução da taxa de mortalidade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado.